Glória a Jesus. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor, amém? Maravilha. Hoje é a nossa aula de número 2, Teologia Pastoral. Na aula passada, a gente parou na página 10, vai dar continuidade no capítulo 2, que é a preparação para o ministério pastoral. Nesse quesito da preparação para o ministério pastoral, tem-se como que duas prerrogativas. Quais? A experiência e a educação, como preparação, né? A experiência no que diz respeito à sua vivência, né? Uma pessoa que ela tem uma vivência pastoral, que tange a conduta dela. E a educação, ou seja, um preparo capacitatório. Nós temos aqui como base o texto de Pedro, a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que vai dizer assim: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E nesse aspecto, eu gosto muito de considerar a vida, né? Ou a situação circunstancial. Como assim? Vejamos que o texto vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mostra uma orientação para que conheça o Senhor Jesus, né? Ele diz: antes crescei em quê? Na graça e no conhecimento. Na graça, no aspecto espiritual, conhecimento no aspecto humano. Então, a gente percebe que no que tange a preparação, né, a preparação para o ministério pastoral, ele tem uma ação dupla. Qual é a ação dupla? Que anda de mãos dadas. É a espiritual e a humana. Esses dois. A pessoa pode ter a espiritual muito aguçada, mas humanamente falando ela não tem preparo. Se ela não tiver preparo humanamente falando, possa ser que venha comprometer o ministério. Como assim comprometer o ministério? Comprometa no que diz respeito à condução do rebanho no alimento saudável, que é o crescimento, crescer na graça. Não só o que tem chamada para assumir o ministério, para pastorear, mas o rebanho que ele vai conduzir. Não só ele deva crescer na graça e no conhecimento, mas o rebanho que ele está conduzindo também precisa crescer na graça e no conhecimento. Então a gente nota que é uma responsabilidade na qual ela é pessoal e ao mesmo tempo coletiva, porque ela, além do pastor precisar crescer na graça e no conhecimento, ele também precisa transmitir e transmitir uma mensagem saudável e conduzir o rebanho no conhecimento da graça e da palavra. Então perceba que a responsabilidade que recai sobre ele transmite para a igreja, o rebanho, né? Não é singular, não é só dele. O rebanho também precisa crescer junto. Mas, como estamos falando no que diz respeito ao ministério pastoral, a gente vai focar nele. Vale destacar também um ponto que é o tempo. Por exemplo, não considerando pastor, mas considerando um líder. Nós temos alguns, como diz aqui, da experiência, nós temos alguns que fogem à regra. Como assim foge à regra? A gente nota que na história do povo de Israel, alguns foram levantados como líder e, diga-se de passagem, como rei logo, né? Na monarquia, para conduzir, para reinar o povo, né, Senhor, sem qualquer experiência. Como assim, sem qualquer experiência? São as exceções da regra, né?
Nós vamos ver em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo de número 1, que uma criança, ela foi levantada rei, para reinar sobre o povo de Israel. Né? Qual era o nome da criança? Josias. Foi levantado como rei aos 8 anos de idade. Aqui eu quero perguntar aqui, só uma curiosidade, né? Qual foi o rei mais novo da casa de Israel? Mais novo. É muito conhecido Josias, né? Josias é conhecido, mas tem outro que é mais novo que ele. Aqui ele vai falar, 2 Reis 22:1, de Josias. Mas no 2 Crônicas 24:1 vai mencionar um outro, que é mais novo que ele, mas ele ficou mais famoso, mais conhecido. Vai mencionar 2 Crônicas 24:1 que foi levantado um outro rei. Qual foi esse rei? Joás, né? Não é o Joás lá de Ruth, tá? Aqui é uma criança. Lá é Boaz, perdão. Boaz, né? Fica no Joás e o Boaz, é verdade. Obrigado, viu? O Joás foi levantado como rei ainda criança. Quantos anos ele tinha? 7 anos. Mais novo do que o Josias, né? E aí a gente conhece muito o Josias. Quando você fala assim, qual o rei mais novo? Né? Lembra-se de Josias, mas aí a gente percebe que existe outro, que tem o Joás. E eles, tanto um quanto o outro, não tinham experiência, mas foi levantado como rei. Ele não tinha experiência. Como ele não tinha experiência, mas ele foi levantado, tinha um porquê. Qual foi o porquê? Qual foi a justificativa deles terem sido levantados? Foi para manter o reinado de Davi. Para manter, para não ter um período sem rei, porque Deus havia prometido que não se afastaria o reinado da casa de Davi. Então, para se manter, aí eles se consagravam. Os sacerdotes faziam isso, né? O sacerdote Joiada e outros, eles levantavam e faziam, consagravam aquela criança, 7 anos de idade, como rei. Tinha o critério experiência? Não. Aí já era o critério chamado específico, certo? Chamado específico. E nos nossos dias isso pode acontecer? Pode. Não como rei, né? Que a gente não vive mais na monarquia. Não como rei, mas no que tange a algo chamado. Mas, liturgicamente falando, não é aceito uma criança ser consagrada pastor. Hoje em dia, na convenção, a convenção ela não permite que sequer um obreiro já adulto possa ser consagrado pastor, sem antes preencher alguns requisitos. Então, não é somente a experiência, e nem tampouco somente o chamado, isso para os nossos dias, né? Falando aqui no que tange a pastorear, ou pastoreio, ou chamada pastor. Aqui, nesses dois exemplos que nós temos de 2 Reis 22:1 e 2 Crônicas 24:1, nós temos aqui pessoas sendo levantadas como rei. Naquela época, o rei ele tinha uma autonomia, uma influência muito forte no reinado, não só no que diz respeito a império, a rei, mas também em interferências de decisões domésticas. Pessoas que levavam causas para o rei decidir. A gente vê, por exemplo, aquela situação anteriormente aqui de Salomão, uma situação que levaram para ele decidir. Então, dentre outras, o rei é que tomava uma posição. Nesse caso aqui, de duas crianças estarem reinando, era o sacerdote que tomava a frente. Consultava o rei, passava por o rei, mas o rei perguntava a eles o que fazer, e aí eles falavam.
E isso perpetuou em outros reinados, em outros impérios também. O rei, por exemplo, o rei Assuero, para decidir a respeito de Vasti, ou Vasti, ele consulta os seus sábios. Ele pergunta o que se faz, o que se deve fazer, entendeu? Então assim, o rei ele não sabia de tudo. Ele perguntava às pessoas de confiança. Da mesma forma, a gente percebe no ministério pastoral. No ministério pastoral, a gente tem a questão, o quesito do direcionamento do Espírito, né? E esse direcionamento do Espírito, a gente presume que o pastor esteja alinhado ao Espírito Santo, para que ele possa então, para que ele possa decidir conforme a vontade de Deus, e não pela vontade humana. Isso é uma presunção. Por que presunção? Porque nós não temos como medir. Não temos como medir, né? Por exemplo, se um pastor tomar uma decisão, e essa decisão, ela surtir uma deficiência, ela gerar uma deficiência, e até mesmo uma tragédia, por conta da orientação que ele deu, a pessoa que recebeu o conselho vai achar que foi de Deus, porque foi o pastor que falou, mas o efeito e o resultado vai mostrar que não, porque gerou tragédia, né? E quando é de Deus a gente entende que não gere a tragédia, entendeu? É uma presunção isso aí, presunção. E aí a gente nota que pode ser o pastor, ele precisa estar alinhado ao Espírito Santo, a gente presume. Aqui no caso dos reis, não necessariamente. Os reis não precisavam estar na direção do Espírito Santo. No caso aqui, os sacerdotes levantaram esse, é só para manter um rei na descendência de Davi. Só para manter, para que chegasse até Cristo, né? Que a gente, a Bíblia traz ele como a figura do Rei dos Reis, né? É o máximo, o ápice, né? O Rei dos Reis, como ele mesmo mencionou, o meu reino não é este, né? Mas não negou que era rei. Olha isso, meu reino não era este. E aqui, a gente passando aqui para a questão da experiência, vai mostrar que é a experiência no que tange a graça. E aí diz que para ter essa experiência no que tange no quesito da graça, é necessário ter uma vida de oração. Uma vida de oração. E aí ele traz aqui um exemplo de Charles Spurgeon, que dizia que para tal função, que função? A de pastor, o obreiro deveria ser homem de oração. O requisito primordial aqui era a oração. E dizia como deveria ser esta vida de oração. E ele diz: devemos começar a orar antes de nos ajoelhar, e não devemos cessar quando nos levantemos. Então é vida de oração, né? Vida de oração. No que tange ao pastor, é exigido a risca. No que tange à igreja, é exigido como necessário. Tipo assim, a igreja deve fazer. O pastor, ele deve ter uma vida pautada, regrada, alinhada com o Espírito Santo. Entretanto, cabe a ele a responsabilidade de também repassar para o rebanho, conduzir o rebanho no mesmo perfil. Como assim? Mas eu não sou pastor? Não é só ele? Não. A ele está a responsabilidade de transmissão. Mas para que ele chegue lá, ele já precisa preencher todos os requisitos. E aí vem requisito da oração, experiência com a graça, né? Ele vai mencionar aqui. Eu destaco aqui também o que aconteceu lá no século XIX, quando na igreja batista ela teve a sua raiz no que diz respeito à oração, né? Nós temos, por exemplo, os puritanos que tinham uma vida muito regrada na oração.
Nós temos grandes reformadores que a vida era pautada na oração, muita oração. É muito necessário também, se faz necessário, nós distinguirmos uma coisa, que a oração por si só não é o suficiente. Como assim? Não é só oração. Eu oro muito, mas eu preciso discernir para que eu não, com a oração, eu não me torne apenas um espiritualista. Porque é muito tendencioso, quem ora muito, espiritualizar tudo. E aí é outra dimensão que você entra. E o pastor, ele precisa ter essa dosimetria, ele precisa ter esse equilíbrio, para que ele não seja muito espiritual. Como assim muito? Como é que a gente pode medir? É na condução do trabalho. Se ele espiritualiza tudo, qualquer situação, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, aí vai espiritualizar e dizer que é o diabo que está atrapalhando a vida da pessoa. Se a pessoa está precisando do emprego, vamos orar que Deus vai abrir a porta. Mas se a pessoa não se qualifica para o mercado, vai dizer que o diabo está atrapalhando a vida dela. Entendeu? Então assim, é muito delicada essa questão, porque quem vive muito em oração é tendencioso a isso, a espiritualizar tudo. E o pastor, ele precisa ter esse equilíbrio, o equilíbrio para ele ponderar entre o espiritual e o racional. Entendeu? Precisa ponderar isso aí. É só o pastor? Volta a dizer, não. É toda a igreja. O rebanho tem que ser conduzido assim, mas principalmente o pastor. O pastor, ele tem que ser equilibrado, né? Há muitos anos atrás, o índice de analfabetismo era muito alto. E os pastores, muitos deles também eram analfabetos. E aí dava para conduzir o rebanho na linguagem dele ali, pelo empirismo, né? Pelo empirismo, somente na condução espiritual. Dava certo? Dava. Só que com o passar dos anos, as pessoas foram se qualificando, foram estudando. Há um tempo atrás só sabia escrever o nome, não sabia nem ler o nome, só sabia escrever. Aí em outro tempo passou a saber escrever o nome e ler o nome. Aí em outro tempo passou a fazer até a primeira série. Aí em outro tempo já passou a fazer até a segunda, terceira série. Muitas pessoas da década de 70, 80, elas só fizeram até a quinta série, né? E aí depois, com o passar dos anos, elas foram concluindo primeiro o ensino fundamental, e depois foi concluindo o segundo grau. E aí agora já se tem muitas pessoas nas faculdades. Então percebamos que o índice de analfabetismo caiu. Como caiu, as pessoas estão tendo um certo conhecimento secular. Só que ainda falta uma coisa para elas, o quê? O conhecimento, a experiência com a graça, a experiência com Deus. Elas estão robustas no conhecimento secular, mas está faltando conhecimento com Deus, experiência com Deus. E aí o pastor, ele entra para equilibrar isso aí. E o pastor não pode ser digamos assim, inferior secularmente ao seu público. Por quê? Porque o público vai exigir um entendimento superior a ele, porque o pastor é a referência. E daí entrou-se a convenção colocando condições. Como assim? A convenção, ela entra para equilibrar. Ela diz, o público, no geral, já tem ensino fundamental completo. Os que não têm estão estudando, já tem curso, tem formação, são concursados. Então, se elas estiverem no local em que o pastor da igreja, ele tem muita experiência em oração, mas tem pouco estudo, é pouco provável que a pessoa permaneça na igreja, porque espera-se também conhecimento secular do pastor. Ele é o líder, né? É o líder maior da igreja, humanamente falando. E essas exigências do público fez com que a convenção estabelecesse regras. Aí alguém vai dizer, mas irmão, essas regras são regras humanas? Não é coisa do homem? Né? Quem concorda com isso? Né? Não tem essas ponderações? Isso é coisa do homem, essas exigências. Aí vem outra questão, qual? A obra do Senhor, ela se faz com ordem e decência.
Se é com ordem e decência, a gente precisa entender que se faz necessário o líder ele ter pelo menos o mesmo nível do rebanho e não inferior. Se o rebanho está aumentando o seu conhecimento, o pastor precisa estar sempre acompanhando, atualizado, por dentro de informações, porque, querendo ou não, um pastor ele é um formador de opiniões. O que ele fala presume ser verdade. Não é assim? Ninguém anda consultando o que o pastor fala. Alguns fazem algumas pesquisas, jogam no Google aberto e vê se é verdade ou não aquilo ali. Mas o mais comum é ouvir e receber. É o mais comum. Quanto mais se tratando da palavra. E aí, para que o pastor não entre no descrédito, a convenção passou a exigir. Exigir o quê? Qualificação do pastor. Né? Qualificação, pode ser o mesmo. E aí, essa exigência da convenção, alguns se entristeceram, porque disseram, agora o homem está impondo regras para o chamado, não está reconhecendo o dom de Deus, está reconhecendo mais as exigências humanas. E aí nós entramos em uma discussão em que para uns é devido, essas exigências são devidas, a convenção está certíssima em exigir que o pastor se qualifique, tenha curso de teologia, tenha qualificações, tenha conhecimento secular, para receber então a ordem, né? Ser ordenado a pastor. Já outros ficaram muito enfurecidos, porque disseram, não, o pastor tem que ter apenas a chamada divina, né? A vocação de Deus, e fazendo isso ele está pronto para conduzir o rebanho. Com essas divisões, essas divergências, optou-se e prevaleceu pelo conhecimento. Conhecimento. Tem que ter conhecimento. Por mais que ele não seja espiritual, ele tem que ter conhecimento. Estaria extinguindo o espírito da vida do pastor? Não. Estaria equilibrando, porque a igreja ela é composta por pessoas, e pessoas inseridas na sociedade, e que acompanham a sua época, a sua geração. Como a sociedade ela anda, está em movimento, o pastor precisa não só ter experiência, né? A secular, ou a graça, como diz aqui, experiências com a graça, vida de oração, não só, mas ele precisa também ter experiência de vida e ter conhecimento secular. Dá para compreender? Então vamos avante. Aí temos aqui também o John Wesley, que mencionou o seguinte: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Aqui ele está ainda no aspecto da oração, de ensinamento da palavra, né? Ter convicção sobre o poder do pecado e da Bíblia. Aí temos aqui John Bunyan, ou Bill, o autor do livro Peregrino, que falou sobre o assunto e disse: o pecado irá afastá-lo da Bíblia, ou a Bíblia irá afastá-lo do pecado. Nós temos aqui outros, por exemplo, João Calvino, temos também o Billy Graham, temos o Jonathan Edwards e muitos outros, Paulo de Tarso, que cada um trouxe o seu parecer no que tange a experiência com a graça. Experiência com a graça. O que é isso? Vida com Deus. O pastor é indispensável que ele tenha vida com Deus. Ele tem que ter vida com Deus, até porque ele vai pregar sobre Deus. E nós não podemos incorrer numa coisa que é chamada de hipocrisia, ou hipócrita, né? Pregar uma coisa e viver outra. O pastor, ele é o alvo dos olhares e das exigências. Isso não retira a responsabilidade dos membros. Hoje, nós, na condição de igreja, nós praticamente que não temos um sentimento hierárquico entre nós.
É muito comum se ver um pastor pregar e dizer assim: isso não é só para mim não, igreja, para vocês também. É muito comum a gente ver no altar alguém falar, alguém exigir algo, uma vida com Deus, vida santa, e repassar para a igreja, dizer assim, não é só eu não, é você também, todos nós, e estamos no mesmo nível. Muito comum isso. O que sobressai, o que diferencia o rebanho do pastor, além do chamado, o que sobressai é a responsabilidade com o rebanho. Só. Mas nós também somos responsáveis pelo quê? Pelo testemunho que estamos dando, para não gerar escândalo. Então perceba que a responsabilidade ela recai não só sobre o pastor, mas também sobre todo o rebanho. Dá para entender? Então nós, como rebanho, a gente precisa também abraçar isso aqui, como experiência com a graça, né? Experiência com Deus, vida de oração. Também vem a condição do conhecimento, experiência com conhecimento. E aí Paulo, ele foi um líder que examinava tanto as escrituras como os seus livros. Ele tinha livros para ele ler, como diz aqui lá em 2 Timóteo, quando ele menciona para trazer os livros, capítulo 4, versículo 13. Quando ele pede para, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. E aí a gente percebe que um pastor, além do conhecimento com graça, com Deus, em oração, ele precisa ter conhecimento profundo das escrituras e conhecimento secular. Mas o dever dele, o compromisso dele é com as escrituras. Hoje em dia está sendo exigido conhecimento secular, mas o primordial, que é, digamos assim, o básico do pastor, é conhecimento profundo das escrituras e intimidade com Deus. Isso mostra, meus irmãos, que nem todos estão dispostos a isso. E aí é onde a gente vai perceber a diferenciação, como diz aqui, a preparação para o ministério, né? A preparação. Todos esses requisitos já precisa fazer parte da pessoa, né? Precisa fazer parte dela, para que quando os homens venham percebê-la, ela já tenha. Entendeu? Ela não vai adquirir esse conhecimento depois que for chamada. Ela já precisa apresentar as características. Entende? Para que só depois seja chamada. Por isso que chama de preparação. Preparação ministerial. E essa preparação, ela já vem lá interna, né? Ela já vem interna. Primeiro, Deus, ele vai lhe dar a convicção da chamada. Deus é o primeiro. Ele é o primeiro que já fala no seu íntimo. Já impulsiona e dá a certeza. E depois os homens vão ver, vão notar. E esse notar, eu quero abrir um parênteses rapidamente. Esse notar não é da forma que a gente espera. Como assim? Eu vou aparecer para que ele me veja. Não é. Não é assim que funciona, né? Poderia ser você ter a convicção da chamada, dizer assim: eu tenho a chamada pastoral, eu sei que Deus me chamou, eu sei que, eu tenho certeza que foi Ele, então eu estou aqui e eu não aceito todo cargo se não for de pastor. Funciona assim? Não, né? Isso aí seria segundo a nossa vontade, né? Eu estou aqui, você vai ser escalado para a portaria hoje. Não vai ser essa. Né? Eu tenho um chamado, meu filho. Né? A pessoa, hein? Possa ser que exija, né? Isso aí. Mas não é assim que funciona, tá? A chamada, ela vem do alto, mas precisa ser testificada perante os homens. Eu tenho até uma frase que eu falo só para mim mesmo, que eu costumo pensar, né? Eu vou falar aqui, mas não me interprete mal, é só um pensamento. Que a frase é a seguinte: a obra é de Deus, mas está na mão dos homens. Como assim? A obra ela é de Deus, não é para Deus que a gente faz, né? Mas para a gente fazer, a gente precisa que o homem reconheça, identifique, chame,
dê oportunidade, que ele consagre, não é assim? Por exemplo, para você exercer um cargo na igreja, você depende que alguém reconheça, não é assim? E esse alguém quem é? Eu falo homem, é o ser humano, tá? E aí você vai, veste a camisa e vai para cima. E tem uns que fluem, tem outros que declinam, né? Tem uns que faz crescer, tem outros que faz acabar. E isso é o que? Aí você vai identificar a chamada, né? Rapaz, meu chamado não é para isso não. Por exemplo, me chamar para cantar, você vai esvaziar a igreja. Eu vou cantar, nem em casa aguenta, quanto mais na igreja. Diz logo assim, não, tá fora do tom, tá não sei aonde, tá desse jeito. Né? E o rapaz, eu estou cantando tão bem. Aí na minha cabeça, né, tá bem, mas para quem está ouvindo, tá só misericórdia. Assim é o chamado, né? Tem pessoas que estão na frente, mas não tem a chamada para aquilo ali. E aí elas acabam prejudicando a obra sofre. E se o que está acima dele não enxergar, a obra acaba. Então precisa entender isso. Quem tem a chamada precisa ser humilde para saber se. E outra coisinha que liga aqui, nessa questão da preparação, é o famigerado tempo. Tá? O tempo, meus irmãos, é crucial. Porque pode a pessoa ter a chamada e está exercendo, porém tem seu tempo para começar e para terminar. Se ela for posta na frente do rebanho, digamos, e chegar o tempo dela sair e ela não sair, a obra sofre também. Mas não tem chamada? Tem, mas tem o tempo. Entendeu? Tem o tempo. A gente vê isso na Bíblia, em vários locais. Por exemplo, Elias estava no apogeu do seu ministério profético, né? Estava bem, mas chegou o tempo e Deus recolheu. Por que Deus recolheu? Porque ele não estava rendendo? Não, acabou o tempo, chegou o tempo, entendeu? Então tem isso também, e isso ele é perceptível, não tem como a gente medir, ele é perceptível. O indivíduo, eu falo indivíduo, pessoa, ela sente. A igreja sente. Só que depende do líder que está acima perceber e aceitar. Né? Perceber e aceitar. Porque assim, às vezes até percebe, mas como ele não tem outra pessoa para colocar no lugar, ele diz, não, pai, fica lá, só um tempinho, só enquanto eu vejo outro ali, só enquanto eu resolvo isso, só enquanto eu faço isso. E esse enquanto, a obra, ele vai empurrando, né? E a obra vai sofrer. Então existe o fator tempo, imprescindível, isso é importantíssimo. E existe dentro do tempo a humildade de quem está, para perceber e admitir que chegou o tempo, né? Precisa também essa questão, admito, não, eu reconheço, já deu meu tempo ali, não, mas se esforce, eu já me esforcei, já fiz, e detalhe, tá, irmão, se insistir, compromete até a família, tá? Até a pessoa, compromete a profissão, compromete o casamento, compromete relacionamento, compromete tudo, vai tudo no rabo, porque está forçando, passando o tempo. Ah, irmão, e quem é que mede esse tempo? É a igreja que mede? Não. Primeiro, Deus, ele comunica, a pessoa sente isso, é por isso que tem que ter aqui a experiência com Deus, tem que ter vivência com Deus, constantemente, não pode deixar esfriar, é constantemente. E aí Deus, ele vai testificar, vai dizer, parou, sai daí, vai para outro canto, vai lá para a sede, fica à disposição, né? Ficar à disposição é chegar para o pastor geral e o pastor geral dizer, pois tá bom, vou mandar outro para lá, vem para cá, e aí vai o remanejo, a troca, né? Ou troca de congregação ou manda para a sede, fica lá. Esse tempo aqui não é o tempo a sair da igreja não, tá? Nem para se desviar, né? Não é para isso não, viu? Esse tempo aqui, nós estamos mencionando, não é umas férias, tirar férias, né? Não é não, tá? Não, vou logo dizer, não tem férias, tá? Né? Não tem férias. Então assim, que é um dos pontos que os atuais estão criticando, né? Por incrível que pareça, estão dizendo que era para ter férias. Daqui a pouco vão pedir 13º,
né? Mas assim, então está sendo muito valorizado esse pedido, tá? De ter férias, está sendo muito valorizado. Estão ouvindo? Pois rapaz, a gente é humano, nós somos humanos, a gente precisa também descansar, entendeu? Está sendo ouvido, está sendo ouvido. E assim, não tiro a razão no aspecto humano, né? Porque realmente é puxado. Para você, como membro, já acha que é cansativo? E quem está na frente? Né? Quem está na frente é... exatamente para dar o apoio, né? Mas ele sempre tem que estar, porque se sempre não tem que tiver, dar. não é a mesma coisa, né? Mas que não dá auxiliar para ajudar, mas realmente o peso maior é sobre o pastor. Sobre né? o pastor, né? Acho que já tiveram experiência, foi não? Já, né? Experiência? Pronto. A voz da experiência aí, né? Por exemplo, se você disser, isso é cultural, isso aqui é cultural, tá? Se você disser assim, irmãos, vai ter programação tal, tal, tal. Ok. Se o pastor anunciou, vai ter. Nesse anúncio, se ele disser, eu não vou estar, aí não vem ninguém. Mas não apareceu, eu não vejo que uma pessoa realmente tem um chamado, o próprio pastor não consegue tirar férias. Aí não é por isso que é conflitante, porque assim, quem é que está suscitando férias? Os que se sentem cansados. Diz, não, eu sou humano, eu preciso. Mas nesse outro aspecto, por isso que eu falei, é bem delicado. Não sei se a senhora estava, não, que eu falei que é muito delicado para a gente não espiritualizar muito. Entendeu? Porque o que espiritualiza muito vai dizer assim, a minha vida é aqui com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus, Deus renova minhas forças, Deus me dá ânimo, Deus me dá graça, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E aí acaba que o lado humano dele vai sendo comprometido. Entendeu? Existe isso, isso é muito patente. Eu não vou ser desonesto em dizer que tem ministérios, sem ser do nosso rol, que são assim, vão. E é muito, meu amigo, não é só um pouquinho não, é muito mesmo, muito. Eu pensava, particularmente, que eu estava assim, um nível de 20% de crente, assim, para mim assim, rapaz, eu estou aqui, eu sou um crente 20% aqui, né, me sinto assim, razoável, tá confortável. Eu achava bom. No âmbito que eu olhava, eu estava assim, tá bom, meu nível espiritual aqui tá bom. Quando eu conheci esse ministério, aí eu vi que eu estava 20 abaixo de 0. Porque os homens lá é outro nível. É outro nível mesmo, assim. Anos luz. Aí eu, rapaz, mano, e dá, e eu vi que dá. E detalhe, tá? Lá eles não tem esse negócio, assim, lá eles são 3 cultos por dia. Não tem dia santo e feriado, nem data de aniversário, dia de mãe, de pai, até nada. 3 cultos por dia. Se for no feriado, não importa, 3 cultos também. Se for meu aniversário, melhor ainda, 3 cultos de bênção. Entendeu? Assim, é 3 cultos todo santo dia. Todo santo dia, não tem folga. E aí, nesses 3 cultos por dia, eles lá são expressamente proibidos de ficar se lamentando, demonstrando cansaço, nem tampouco ficar relembrando de um culto passado, porque cada culto é um culto diferenciado, específico, entendeu? Assim, todo dia. Não é o que eu estou dizendo? Eu pensava que eu era assim, um nível aqui, eu vi que eu estou desse lado aqui. Esse escuta o mesmo pastor? O mesmo pastor. Entendeu? Aí precisa de férias. E eles não falam isso não, viu? Lá ele nem fala nem de folga, quanto mais de férias. Fala não. E você vê assim, é do mesmo nível ali, do mesmo nível. Não tem essa de dizer assim, irmãos, hoje eu vou meditar aqui, mas estou cansado, eu estou vendo um ritmo muito pesado. Não tem, lá é proibido falar isso aí. Entendeu? Assim, não é para demonstrar. Jejum, lá é direto, jejum, consagração. Eles fizeram uma campanha agora, um jejum de 54 dias de jejum, tendo só uma refeição por dia. Aí podia escolher a refeição, ou janta ou almoço, ou merenda, mas era só uma por dia. Era 54 dias. Quando terminou, passou uma semana, aí entrou em outra, 21 dias de Daniel. Aí quando terminou, entrou em 40 dias. Até passou uma semana, aí 40 dias. É assim.
termina uma e emenda na outra. A folga uma semana. Entendeu? E é oração. Lá tem relógio de oração. Aqui a gente fez, nós já fizemos, né, relógio de oração, 24 horas de oração, né? A gente faz aqui uma vez no ano e aí houve um projeto para fazer 2 vezes ao ano, né? 24 horas. Lá é o ano inteiro. 24 horas de oração, o ano inteiro. Sempre tem alguém na igreja. Exatamente. É uma escala. São 2.880 pessoas ao ano. É uma escala. Aí distribui oração direta. E todo sábado tem vigília. E ainda tem sexta no monte que eles vão, né? Quando termina o culto, vão pro monte. Então assim, estou dizendo, é outro nível, assim, é outro nível que eu fiquei assim, fala Jesus. Eu pensava que eu era crente. Eu sou crente. Que é isso? É aqui no Ceará, viu? Eu não vou falar quem está no YouTube aqui, né? É aqui no Ceará, viu? É bem pertinho da gente. Então assim, e você vê Deus operar assim, bem rasinho. Bem rasinho. Então assim, para ver a questão chamado pastoral, a preparação. Preparação. Preparação vem antes da chamada. A chamada que eu falo pelo homem, né? Vocês entendem? Né? Preparação. Você já tem vida. Você não vive para ser chamado. Você já vive sem ser chamado. Entendeu? A vida. E aí vem outro viés que é chamado de vocação, né? Vocação. Mas aí a questão da vocação é outro parâmetro, né? Que chamado, não confunda, tá? Eu lembrei agora, não confunda chamada pastoral com a chamada de vida em santidade, tá? Vida em santidade é geral. Todos nós, não escapa um. Vida em santidade, comunhão com Deus, ilibado. Bom, agora ministerial recai a responsabilidade. E aí é como a irmã falou, é quem está na frente. Está na frente, os olhares estão nele. Fulano de tal pode ter falado besteira, pode dizer que vem, não vem, nem aparecer, não vir, né? Mas o que está na frente, tem perdão não, entendeu? Tem perdão não. Como assim? Né? Ele está na frente? Ele é o primeiro para estar. E aí é uma coisa que até eu admiro, é que tem uma frase que diz assim: quer conhecer o pastor, é só olhar para as ovelhas. Você vai ver as ovelhas e vai conhecer quem é o pastor, porque as ovelhas seguem o seu líder, né? Elas seguem o pastor, pelo menos é o que se presume. As ovelhas têm que seguir o pastor. Só que tem ovelha rebelde, né? E aí não vão seguir o pastor. Mas o pastor precisa tomar a posição de pastor. Ele é líder. Entendeu? Se é um rebelde, ele precisa tomar providência. Entendeu? Então essa providência vai na direção do Espírito Santo. Mas, para todo efeito, tem pastor que consegue conduzir sem deixar que a igreja cobre dele. Entendeu? Tem pastor que consegue. Ele consegue administrar essa cultura, para não deixar o povo exigir dele. Que aí a igreja vai entender no dia que ele não puder estar. Ela vai entender. Isso vai depender do que o pastor passa. É administração. Tá? É administração isso aí. Aí se ele souber administrar, levar, ele consegue passar para a igreja que no dia que ele faltar, é normal. Todo mundo vem normal, já sabendo que ele não vai estar, mas o povo vem. Isso é administração. Dá para entender? Tem pastores assim. Tem pastor que se ele não tiver, nem culto tem. Mas tem pastor que consegue administrar tão bem que ele pode até falar: eu não vou vir, mas o povo vem. Entendeu? Isso é administração. Então vamos avançar aqui. Aí essa experiência do conhecimento, né? No conhecimento, a letra A vai dizer para o seu crescimento. E aí, muito obrigado, irmão. O pastor, ele deve ser uma pessoa que se aplique à leitura de bons livros por diversas razões. A primeira razão é por seu próprio conhecimento. O pastor que estuda e que lê está muito mais capacitado para enfrentar os problemas modernos e oferecer à sua igreja subsídios para enfrentar as vicissitudes da vida. Ou seja, um pastor preparado, né? Pastor preparado. É muito importante nós entendermos que o pastor ele precisa ter domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. E junto a isso,
a gente percebe que esse domínio próprio ele é adquirido conforme o seu relacionamento com Deus, né? O seu relacionamento com as Escrituras, o seu relacionamento com o contato com livros, experiência de outros, né? Tem muitos livros. Os livros geralmente são experiências que outros pastores passaram, aí bota no livro, ministrações que Deus deu uma revelação muito boa da palavra, um entendimento muito forte, aí registra no livro. Então assim, à medida que você vai tendo contato com isso, você vai ampliando o seu. Isso é indispensável. Também, outra razão é para ter maiores oportunidades. Quanto mais conhecimento, mais solicitações. Porque o que a gente busca é o conhecimento. Você traria alguém para pregar na sua igreja que o conhecimento dele é lá embaixo? Nem conversar com ele você perderia o seu tempo, né, digamos assim. Quanto mais para chamar para pregar, para dar uma palestra, para dar um ensinamento. Então perceba que é o conhecimento que vai lhe destacando. Então é o conhecimento. O pastor precisa estar robusto disso aí, de conhecimento. Inclusive, o pastor, ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele tem que ter o dever de amparar aquilo pela palavra. A palavra é tipo assim, dever dele. Vou dizer que ele é obrigado, porque ele é obrigado, né? Mas é o dever dele. Pelo menos a luz da palavra é o papel dele. Entendeu? É o papel. Quem tem chamada pastoral sabe muito bem o que eu vou falar agora. Aonde você chega, você é identificado. E à medida que é identificado, se torna referência. As pessoas tiveram uma situação, elas recorrem a você para saber o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que ela diz sobre isso? Tem alguma coisa na Bíblia sobre isso aqui? Entendeu? Você é a referência. Isso é um dos sinais, né? Um dos sinais quando a pessoa tem a chamada. E na membresia, no modo geral, é quando você está muito bem alinhado com Deus. Você se torna luz. E aí as trevas veem em você. E aí você, como é luz, você é referência para isso. E aí entra naquela questão lá do que nós somos, né? Sal da terra e luz do mundo. O mundo, ele olha para nós. E a luz é que brilha em meio às trevas. Então, nós é que somos os que vão conduzir o mundo no caminho de salvação. E aí você é referência. Aí, outra razão, ele trata aqui uma situação polêmica de Moisés, naquele homicídio de Moisés, né? Eu não vou entrar nessa questão polêmica do homicídio dele, mas só um adendo rápido. Aqui ele vai falar que devido que dois grandes exemplos bíblicos são Moisés e o apóstolo Paulo, dois grandes exemplos. E devido ao seu preparo, Moisés pôde realizar a tão nobre tarefa de Deus que Deus lhe entregara. Ele era instruído em toda a sabedoria dos egípcios, né? E foi chamado por Deus para conduzir o povo. Não é assim? Mas perceba o preparo de Moisés, né? Foi doloroso. Precisa acontecer um incidente para ele sair do Egito, ficar no deserto, do deserto Deus chamar e manda voltar lá, correndo risco de morte, porque ele saiu fugido e a sentença ali era morte. Aí ele retorna e ao retornar já chega mandando, já chega dizendo: olha, solta o povo. Né? Então assim, foi bem criterioso. E aí eu falo assim, polêmica a questão do homicídio, porque ele, posso assim dizer, ele praticamente foi traído por um de casa, né? Porque ele poupou a vida de um hebreu, matando um egípcio. E quem foi que viu aquilo? Quem sabia daquilo? Só o hebreu, né? Irmão, né? Assim, da mesma raiz genealógica, né? Raiz que eu falo no sentido do povo hebreu. E aí, no outro dia, o povo já sabia. Quem contou?
né? O único suspeito é o cara que ele salvou, né? Tá vendo? Então assim, é bem delicado, né? Isso é vida de pastor, tá? Pastor, acontece isso. Ele estender a mão, tentar fazer com intenção, e a própria pessoa que foi beneficiada, ó, entendeu? Tem um pastor, ele estava aqui no Ceará, mas acho que ele já foi embora para São Paulo, que é o pastor Ebiúber. Ele disse assim: irmãos, mordida de ovelha dói, ou mordida dói, mas mordida de ovelha dói mais, né? Por quê? Porque você dá a vida pela ovelha, e a ovelha vem, lhe maltrata, dói mais, ele dizendo assim. Você apanhar na rua, tudo bem, apanhou na rua, mas você ser caluniado dentro da igreja, aí, por aqueles que você ora, por aqueles que você dedica a sua vida, por aqueles que você está ali para dar aquela palavra de ânimo, de condução, e ela vem e lhe morde, e apunhala pelas costas, dói mais, né? E aí é uma verdade, né? Dói mais. Quando é o de fora, tudo bem, quando é do de casa, dói mais. E temos também a situação de Paulo, né? Paulo foi um homem que recebeu a esmerada educação, como ninguém na época neotestamentária, ou na época apostólica, né? É fácil notar, por exemplo, os ensinos profundos e abrangentes sobre os mais variados assuntos, e muitas vezes difíceis de interpretar, como disse Pedro, né? Coisas difíceis que ele fala. E Paulo foi um dos que foi experimentado por Deus e aprovado por ele. A gente percebe que houve até resistência do colégio apostólico para receber Paulo, né? O próprio Ananias, no ato da conversão, ele estava muito novo, mas Ananias estava meio inseguro, né? Inseguro, mesmo Deus falando. Veja que foi Deus dizendo: vai que ele é um vaso escolhido meu, pode ir. E ele ainda ficou assim. E foi Deus, né? Não foi um profeta, né? Tipo assim, levantou alguém, isso é da carne. Né? Foi Deus, purinho. E ele ficou ainda. Então, e perceba que logo depois foi Paulo que fez o grande divisor de águas. Outro motivo é para ter uma influência maior na sociedade. Quando o pastor ele demonstra conhecimento seguro, preciso daquilo que ele prega, bem como do secular, a própria sociedade reconhece isso. Ela o recebe melhor, ela lhe ouve. E aí se torna o quê? Uma oportunidade gigantesca. A porta fica aberta para você pregar o evangelho, tá? Então é muito importante isso. Outra razão pela qual o pastor deve ler e investir no seu conhecimento também é no sentido que o pastor ele deve ter um arsenal literário, como um líder cuidadoso do seu rebanho. Então é importantíssimo, se o pastor ele tem cuidado das ovelhas, ele precisa se preparar um alimento saudável. Não é como alguns pregadores falam, né? Não é alimento enlatado, né? Conserva, né? É saudável, do dia. Ele precisa dedicar horas para preparar aquele sermão. Ele precisa ter renúncia na vida dele para preparar uma boa ministração, para trazer para o rebanho, para a igreja. Ele precisa dedicar isso, dedicar tempo. E essa dedicação de tempo, ela é conflitante com o tradicionalismo que nós temos. Por exemplo, pode um pastor, falando já o pastor, né? Ele preparar um bom sermão, não tendo tempo de dedicação para o estudo da palavra? Pode acontecer, né? Mas ele precisa separar um tempo. Que tempo? Aí ele escolhe. Se ele trabalha na escala 11 por 8, né? A escala 11 por 8. Se ele trabalha nessa escala 11 por 8, 11 por 8, que é 8 trabalhando e 11 de folga, né? Que é
o intervalo interjornada, no mínimo 11 horas. Digamos, se ele trabalha no horário comercial, de 7 às 5, né? Aí ele sai do trabalho 5 e só volta no outro dia às 7, é assim? Então, de 5 da tarde que ele saiu até o outro dia, dá mais de 11 horas. Então, ele considera-se que ele tenha tido esse intervalo, 11 horas. O que ele faz com essas 11 horas dele, né? Alguém pode dizer assim, irmão, mas eu preciso ter mais tempo. Mas você já tem no mínimo 11 horas. Né? Se você trabalhar, você tem no mínimo 11 horas aí livre. Aí vem a questão de hoje, que é muito dispendioso para a gente, é o traslado. Né? O traslado ele toma muito tempo. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o presídio Danilo, às vezes por outra, os cultos, ou chega tarde ou não consegue chegar porque ficou no meio do caminho. O trânsito toma muito da gente também. E aí essas 8 horas de trabalho acabam se estendendo para 10, 11, o traslado de manhã, que pega 7, mas tem que sair 6 de casa, para sair 6 tem que acordar 5, entendeu? Vai antecipando aí, de 5 até 5 da tarde que sair, aí tem o traslado, vai para 6, se der, até depender do trânsito, né? E aí vai se ajeitar para vir para o culto. Ou seja, as horas ficam bem curtinhas. Chegar em casa, já vai dormir, resolver alguma coisa e dormir. Qual o tempo que ele tem para preparar o sermão? Bem pouquinho, né? Então tem que haver uma renúncia dele. Renúncia em quê? Em alguma coisa. Ou na hora do almoço no trabalho, ou no tempo de traslado, acordar mais cedo para poder se preparar, e aí prepara o sermão, depois se ajeita para o trabalho e já vai o sermão pronto. Entendeu? Ou ele vai fazer assim, empurrando, ou jogar para os obreiros. Jogar que eu falo assim, né? É uma oportunidade para o obreiro, mas vai dizer assim, rapaz, traz aí hoje, que hoje não vai dar para mim não. Prepara aí, né? Prepara. Os obreiros têm que estar prontos também, sempre prontos, porque estão ali, como a irmã falou, para apoiar, né? Mas essa coisa que o irmão fez, eu achei que ela depois a gente nota já, viu? A gente anota que ele está fazendo uma reunião, né? Com vocês aí, eles têm que estar lutando, até mesmo doutrina. É doutrina, né? Que geralmente a doutrina é que é a mais resistente, né? Não é assim? No nosso campo mesmo tem doutrina que... E é bom, porque bota até os irmãos para em casa. Se preparar. Né? Te vira aí, ajeita o tempo, separa o tempo, prepara que é tu, na próxima vez é você. Né? Isso é bom, isso é bom. E aí perceba que o pastor, ele precisa renunciar, precisa ter tempo. E aí por essa indisponibilidade do tempo, é que alguns suscitaram a questão do integral, do pastor ser remunerado pela igreja, né, pelo ministério. E aí essa remuneração entra num debate grande. Aqui para nós, nosso grupo aqui, o que vocês acham? O pastor deveria ou não ser remunerado para ele ter vida integral? Divide, né? As opiniões. Entendeu? Se entregar inteiramente a obra. Mas, né? E aí, Só se fosse da igreja que está dizendo, né? esses lá eles são. Não, né? Esses lá são, não trabalham não. Eles não falam, mas não tem como trabalhar, vai trabalhar como? Eu acho que é mais lá no Piauí já é essa modalidade. É assim? Assembleia? Assembleia. E até os missionários no campo eles são. Ah, é? Os missionários Olha aí. lá também são. Os missionários que são de igrejas locais, como vocês aqui, Sei. eles são Integrados. assalariados pela igreja. Ó, é legal. E eles entregam realmente a vida A do vida. inteiro à obra de Deus. Exatamente. A todo tempo eles estão sempre disponíveis. Se você, pelo menos assim, na minha visão, né? Faz esse apanhado, onde realmente nem existe essa entrega total, ou nesses outros pessoa parcial, né? Tempo e tal, a gente percebe que o crescimento ele é maior. O resultado, a entrega dele é maior, né? Por causa da entrega dele, o resultado de vidas,
E a igreja também. E a igreja também. Dá certo, mas como o senhor falou aí, até se você não citando o exemplo de quem trabalha, né? Pode dar certo, mas a renúncia tem que ser bem maior. Bem maior. Ele tem que realmente dizer, rapaz, eu vou gastar tudo que eu tenho, que eu não tenho. E assim, pode dar certo, mas no futuro pode trazer um prejuízo, O cansaço, o esgotamento. tanto físico quanto familiar, né? Porque a gente não pode ignorar que por ser pastor, ele é, como o senhor disse, só espiritual. Existe o outro Existe o lado humano. Existe o lado humano, né? E o que dizer quando Paulo diz assim que eu fiz rendas, né, para não ser pesado para os irmãos, né? Ele trabalhou para não ser pesado. Como entender isso, né? Mas tem o outro lado que Paulo também, o próprio Paulo, vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Acho que vai nas condições. Das condições. As condições. Se a igreja tem condições de manter o seu pastor, acho que deve seguir por esse caminho. Se a igreja ainda não tem, não trabalha sempre para chegar lá. É ponderado, né? No caso, se a igreja tiver condições financeiras de sustentar o pastor, é devido, né? E se ela não tiver, é compreensível. É assim? Porque assim, por exemplo, Só chute. lá na CEADEP, né? Os pastores de campo, eles são integrados. De campo, né? Geralmente De é. campo, eles são integrados. Isso. Então, as pessoas que trabalham com ele, normalmente ele tem, dependendo do tamanho do campo, ele tem 5 missionários, 6 missionários, 10 missionários, 30 missionários, dependendo do campo. O campo é maior, ele consegue ter mais gente e precisa de mais gente. trabalhar. Então, assim, lá no exemplo nosso, há empresários que são crentes da igreja mesmo que ele já, foi de tal, Cuidado. é mesmo, que eu desse missionário. Adotar ele, né? Fui desse missionário. Legal. Por exemplo, chegou em vez de na igreja, olha, tem 4 missionários, só que a igreja não tem condição de manter 2. Aí o irmão vai lá e diz, pode puxar por 2 Olha aí. Então assim, realmente, Então a igreja abraça a causa, né? Ela assalaria o pastor e também os missionários. E tem empresários na igreja que adotam o missionário. E as subcongregações também, elas já têm a casa pastoral. As subcongregações também têm a sua. Tem a casa pastoral, porque aí o missionário, e se não tiver, tem o aluguel, que também é assistido Ainda pela tem o aluguel, né? mas normalmente a subcongregação tem a casa pastoral, que é para o missionário. é padrão. Pastor é congregação, atrás da congregação, A casa pastoral, que é do missionário chegado. É rotativo? É rotativo? E às vezes muda um pastor, aí o pastor leva o missionário que ele trouxe. Às vezes ele deixa, mas às vezes ele leva. Aí quem está chegando traz o seu Traz o missionário. dele. Que já está trabalhando com ele. É um modelo, para mim é novo. Eu não conhecia esse modelo a nível de assembleia. É bem interessante assim. É interessante mesmo. Eu conheço um modelo também, mas lá na Bahia. Interessante. Pode falar. Quem é? Já. Passou? Desculpa aí. Tranquilo. Aí, no aspecto da remuneração, o pastor teria mais liberdade de preparar sermão. Agora, existem alguns cuidados que se deva ter. Quais? Se de fato aquele pastor tem chamado. Entendeu? São os cuidados, né? Para que de fato não seja, como Paulo disse, ser pesado para os irmãos. Eu tenho um exemplo, desculpa. Pode falar. Que ele propôs a igreja e disse: a igreja vai me assalariar tanto metade e a outra metade eu vou trabalhar. Entendi. Fica parcial, né? Isso. Fica parcial. No caso, ele trabalharia meio período. Isso. Né? Legal. É a opção também. Mas isso é uma questão dele. É pessoal. A igreja, por exemplo, salário, vamos dizer, 10 salários mínimos, por exemplo. A igreja só vai me pagar 4, 5 e o resto eu vou trabalhar. Entendi. Aqui funciona algo parecido, mas não é para quem está no ofício, exercendo, é para quem é jubilado. Que é jubilado, que é o aposentado, é assim, jubilado. Agora o que está no exercício, até onde eu sei, é só um percentual.
Como se fosse uma ajuda só, né? É uma ajuda de custo. Só uma ajuda mesmo assim, uma ajuda. As igrejas pequenas também. Oi? As igrejas pequenas também. Aí sobre congregação e a congregação, como se fosse aqui a sede, tem o pastor da sede, ele é assalariado com 5, 6, enfim, tem um valor, e os missionários da congregação, tipo o pastor Pedro, ele também recebe salário lá, para ele Legal. cuidar inteiramente da obra. Vai ver inteiramente na obra, né? Então, o pessoal é bem Quer falar? pessimista, né? Trabalha É. muito, viu? Isso é quando você vê para onde está indo, né? O resultado. Entregando o resultado, o pessoal abraça a causa. É incrível. Vai falar, Rita. Na igreja que eu era também era assim. A igreja, ela dava um salário baixo, né? Só que a igreja tinha, né? A educação, pessoas que olham a saúde. Aí pegou pra igreja, aí o pastor não trabalhava. São casos isolados, né? Um caso. E detalhes, todos eles são pagos. O sindicato é GTS. Ah, é? É tipo carteira assinada. Plano de saúde. Tudo não é, e o plano de saúde não é comissionado, é para a família. Família, um plano familiar, né? São bem organizados Rapaz, nesse é. critério lá, né? Assim, faz total sentido. Por quê? Porque no nosso tempo, igreja, ela não é mais uma igreja clandestina. Ela precisa ter um registro. E esse registro é na junta comercial. Então, para todo efeito, o Estado vê a igreja como uma empresa. Ela tem CNPJ, entendeu? Ela tem um CNPJ, tem um nome, endereço, tem ela tem digamos assim, um administrador majoritário nela. Ela tem um representante comercial, ela tem. Então, como ela tem, ela é uma pessoa jurídica, ela só é isenta dos tributos. Tributos que eu falo no sentido de pagar o IPTU, ela é isenta, alguns encargos governamentais ela é isenta. Ela só não é isenta na água e luz, internet. Ela não é isenta, ela é isenta nesse quesito. IPTU, eu acho que, não sei se de transmissão também, ITCMD, na transmissão, ITBI, eu não lembro se ela também é isenta. Na venda ou na troca, assim, não lembro se ela é isenta, mas ela é isenta nos encargos municipais e estaduais. Agora, como ela é tida como uma empresa, apesar de não ser uma empresa, mas ela tem CNPJ, ela é uma pessoa jurídica, ela tem essa autonomia de assinar carteira. Ela tem essa autonomia, assinar carteira, registrar ali o ofício da pessoa, né? Do obreiro, do pastor, do missionário, registra o ofício e paga os encargos. Né? Pagar os encargos dele, exatamente. INSS, que é um cargo federal, obrigatório, né? O FGTS, e aí sim incidiria as férias. Férias, né? Entendeu? Aí incidiria. Carteira assinada o Ministério do Trabalho, a saúde ocupacional, ela exige descanso, intervalo, férias, repouso, tudo isso tem que ter, entendeu? Aí talvez alguns pastores, para não incorrer nessa questão trabalhista, aí preferem, talvez, né? Eu estou aqui sugerindo, né? Não sei, mas talvez não seja também. Mas assim, ela tem essa autonomia, a igreja ela tem essa autonomia. Nenhuma igreja mais, ela é sem CNPJ. Se fosse sem CNPJ, ela é clandestina, e estando clandestina, ela corre um grande risco de ser embargada, ser fechada. Entendeu? Porque ela sendo clandestina, ela está funcionando sem alvará. Entendeu? Ela não tem licença para funcionar. Como ela não tem licença, pode ser fechada a qualquer momento. O fiscal chegar e fecha e acabou. Cerrou. Pede a licença, tem a licença, me dê aqui. Não, tem não, mas está funcionando. Tem registro? Também não. Quem é o pastor daqui? Fulano de tal. Vem cá, chama ele, faz a autuação, dá o prazo para ele colocar em dia. O prazo é bem curtinho, que nem dá, porque essas coisas são burocráticas. Aí deu o prazo, não fez, perfeito. Passa só a faixa ali fora. Então é importantíssimo ter esse registro, né? Tem que ter. E aí, tendo, a igreja tem essa autonomia, né, para assinar. É bem verdade que isso não é a realidade de muitos, né? Muitos. Muito longe ainda. Está muito longe.
E isso a gente está sendo exemplo de locais que realmente têm essa estrutura para conseguir fazer isso. Isso não representa toda a realidade. Exatamente, exato. Até porque a igreja ela é sem fins lucrativos, né? Como ela não tem fins lucrativos, ela não tem essa obrigatoriedade, entendeu? Agora, uma coisa que já está bem consensual é assalariar a banda. A banda, os músicos da igreja, está bem consensual, vários já são. Isso aí é novidade. A banda tem o seu salário. Os músicos, né? Para não faltar a banda, aí já é assalariado já. Porque é tipo uma profissão dentro da igreja. Músico, né? Entendeu? E pastor não é profissão, é chamado. Aí eles vão para esse viés. Entendeu? Enfim, vamos. Tem suas vantagens, quem é assalariado. Né? Mas já tem pastor profissão. Tem? Se é na carteira é profissão, né? Se é na carteira, qual é a sua profissão? Tá aqui, ó. Pastor. Né? Se não tiver na carteira, não considera profissão, né? Fim jurídico eu estou falando, né? Eu sei. Não considera, mas... E aí eu não estou falando no jurídico. né? No consensual mesmo, né? Enfim, aqui tem algumas sugestões de leitura, né? Aí ele vai falar aqui sobre administração pessoal, versões bíblicas da SBB, o dicionário bíblicos, cânon e introduções bíblicas, são livros sugeridos aqui para que o pastor possa estar se munindo. São muitos. Tem um que eu estou lendo agora, que é do Hernán Dias Lopes, de pastor para pastor. Eu nem sou pastor, né? Mas eu gosto do assunto. E aí eu estou lendo ele, quando eu terminar eu digo para os irmãos como é. Ainda está aberto aqui, eu estou lendo. De pastor para pastor, é muito bom. Porque eu estou com outro aberto também, que é de pastor, que é Pastores Ainda em Perigo. Que ele já é a versão 2, volume 2, porque o 1 era Pastores em Perigo. Aí o volume 2, Pastores Ainda em Perigo. Talvez o volume 3 seja Pastores Permanecem em Perigo. Estou brincando, viu? Brincadeira aqui, mas é muito bom. Estou gostando dele. Eu não vi o volume 1, estou vendo o 2 e o 2 ele comenta do 1. Acho que é a chamada, né? Volta lá, dá uma olhadinha lá. Mas eu estou gostando do 2. O 2 ele fala não só de pastores, apesar do título ser pastor, mas ele traz dos profetas, juízes, profetas e pastores. O irmão está com quantas horas por dia? É bem pouquinho, tá engraçado. É bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Na noite que eu durmo muito, é 4 horas de dormida, né? Na noite que eu durmo muito. Tá aí, estava contando esses dias, mais ou menos isso. Pouco tempo. Tem vezes que a irmã que às vezes vai lá em casa, aí ela, à noite, né? Todo mundo só vai dormir, eu fico no escritório, aí eu vou fazer o culto doméstico, aí vou terminar de ler alguma coisa, vou às vezes fazer pedido, trabalhar, às vezes eu trabalho até 1 hora da manhã, né? Aí lá mesmo no escritório eu faço só, inclino na cadeira, me deito, então vou pro sofá, me deito, eu cochilo, eu acordo e volto lá de novo. É assim. E aí amanheço o dia ali engravatado tudo. Amanheço o dia já preparado, né? Já preparado. E nem dá um dano no dia. Não, durante o dia também Só não. essas 4 horas. Só esses pingadinhos aí da E a noite. gente tem. Eu confesso que se eu me deitar de dia eu durmo. Aí só que eu não gosto da dormida de dia. Para mim é perda de tempo. Perca de tempo que eu falo assim, eu poderia estar produzindo, fazendo outra coisa, entendeu? Principalmente me preparando, né? Principalmente. Ou evangelizando de alguma forma. Eu penso assim, é um pensamento meu, né? Eu não prego isso, não imponho, né? É um pensamento meu. Então assim, aí aqui eu tenho alguns livros, quando eu concluir esse de pastor a pastor, eu vou compartilhar com os irmãos, tá? Esse de Pastores Ainda em Perigo, ele é muito bom, viu? Muito bom, estou gostando dele, eu fui muito edificado nele, muito bom. Agora esse de pastor para pastor, ainda estou nele ainda, se terminar eu aviso. Teve um que eu compartilhei com a Bianca, aí nem voltou para mim, aquele... Eu comecei a ler, ela pediu emprestado, não foi? Aí pediu, aí passei, ela foi ler. Está na mochila. Evangelho puro e simples, né?
Evangelismo, né? Puro e simples. Cristianismo. Cristianismo puro e simples. Eu lembro dentro do nome do livro, que eu comecei a ler, eu pedi, passou, aí eu fui para outro. Evangelismo puro e simples. Então vamos seguir. Capítulo 3, a vocação pastoral. Pastor também precisa ser vocacionado? Sim, né? É bom. É bom, né? Vocacionado. A palavra vocação vem do verbo latino vocare, que significa chamar. Ela é o chamado de Deus, dirigido a toda pessoa humana, seja em particular ou seja em grupo, em vista da realização de uma missão ou serviço. Veja aqui o propósito, tá? A vocação de Deus para uma pessoa para o pastoreio não é para ser pastor de YouTube, né? Pastor sem rebanho. Não. É uma missão. Tem um propósito. Tem uma finalidade, tá? Teve uma época aí, logo no período da propagação das mídias, pregação nas mídias, e surgiram muitos pastores até se autoconsagrando. Não sei se vocês irmãos já viram, a garrafa de 2 litros de azeite, derramando na cabeça e dizendo que recebeu a revelação de Deus e estava ungindo. E ali não era ele não, era o Espírito Santo que estava ungindo ele ali. Entendeu? Então assim, existiu demais, tem muitos. Tem uns que vão presos, pessoas que vão presas pelos crimes que cometem na sociedade, e lá na cadeia aceita Jesus e lá já é pastor, quando sai de lá já é pastor. Entendeu? Então tem muitos assim também, tem todo tipo. E aí aqui a gente vai ver os que são vocacionados. Tá? Vocacionados. Aí vez por outra você vê o escândalo aí, né? Era pastor. Da onde, né? Como? Esse é pastor consagrado da onde? De que forma? Né? Por quem? Entendeu? Tem muitos, meu amigo. E aí tem os escândalos. Aí entra aquele pastor lá, né? Lá de Oséias 1:3, né? É 1:3 que vai dizer: toma prostituta, como é? Abre aí só por gentileza para a gente confiar rapidinho. É Oséias 1:3. Vai falar da prostituta. Que aí o repórter foi que ajudou o pastor a entender o texto, a interpretar. Não, eu falo da profissão dele, né? É 1:2, é? 1:2 diz o quê? Por gentileza. Oséias 1:2, né? Pode ler, vai. Porque o 2 fala da mulher adúltera e é o outro, né? O 2 vai falar só da mulher adúltera. Enquanto vocês procuram, eu vou falando aqui a situação, né? Que o pastor convenceu o casal para se deitar com a mulher da ovelha dele, né? Do congregado dele. E ela chamou o marido, se reuniram, e o marido ficou convencido de que realmente era, que viu na Bíblia. Ele mostrou na Bíblia, né? Vai e adultera com ela, né? Adultera. Só que a palavra não era adultera, tinha um acento agudo no U, né? Era mulher adúltera. E o pastor, por não ter muito conhecimento, estudo, leu adultera. E aí entendeu que Deus estava mandando ele, pastor, adulterar com a esposa do irmão. E o irmão consentiu, porque está na Bíblia. E deixou. E o repórter foi lá para poder resolver a situação. E o repórter olhou assim: cadê ele? Está aqui, está na Bíblia. Aí ele olhou, aí o repórter que disse: não, mas aqui tem um acento agudo, né? E está dizendo adúltera, não é adultério, entendeu? É a mulher adúltera, entendeu? O estendidão tem estudo, né? Aí, ontem, ele falando, o senhor falou do filme, que ele disse que ele gostava de filme. Eu nem mandei, olha. É. Achou?
É o contrário, né? Capítulo 3, versículo 1. Já vamos ler. Pode falar. Aí ele tá, gente, ali está assistindo Noé. Mas irmão, o filho veio com a Rebeca. Nada a ver. O ruim de filme é isso aí, né? Aí eles são justificados, tá? Pela vida. Agora pela vida, ele também com medo, né? Sim. Mas eu também fiquei com medo por essa parte, né? Porque ele não tem estudo. Mas se ele se esforçar, Deus ensina, viu? Eu conheço o Fábio, que aprendeu a lei da Bíblia. É por isso que a Rebeca está estudando. Que bênção, viu? Né? Que bênção. Tá. E o bom é que ela se dedica, né? Aí é medo disso, né? Porque ele tem a mente, porque ele nasceu na igreja, né? Os pais, que é muita coisa antiga. Tá? Precisa da reciclagem. Que bênção, o bom é que tá no caminho, né? Já começou. É só questão de tempo. Pode ler, irmão. É Oséias 3:1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, que é adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os outros de Deus. Perfeito. Então, no texto, Deus diz: vai e ama uma mulher. Né? Amar ela, adúltera. Não é assim? Então, aí ele entendeu: ama uma mulher, adultera. Para amar e adulterar, né? E não é um adúltero, né? E aí, isso o esposo consentiu, porque o pastor mostrou na Bíblia, e se é Deus que está mandando, né? Ele diz até assim, se é Deus que está mandando, né? Fazer o quê? É o risco, e aí gera o quê? Escândalo. E aí o escândalo leva o nome, o primeiro nome, pastor, e o segundo, de Deus. Vai-se embora. E aí, meu amigo, o texto sagrado é muito claro quando diz: é lícito que vem escândalo, mas ai daquele por quem vier, que não seja por mim, que não seja por você. Isso não está na Bíblia, não, é eu que estou dizendo. Não seja por mim, nem seja por você. Se o Senhor escolheu sobre questões dos critérios, daí ser consagrado a lei nacional, mas a verdade é que com essa multiplicação de igrejas, facilidade de igrejas, hoje em dia ninguém quer seguir mais esse critério. Para mim é mais confortável eu sair da igreja, abrir uma igreja para mim e dizer que eu sou pastor. Isso. Então acaba que se você for fazer um apanhado, 90% ou até mais, está sendo generoso nessas questões também, essas igrejas aí que vêm aí na... Isso é verdade, né? Porque tem pessoas que geram escândalo, que você vai olhar, à medida que ela foi consagrada, não foi atendido os critérios que se colocam. Por exemplo, a convenção, digamos assim, uma convenção ela tem esse cuidado, né? Uma convenção ela tem esses cuidados. É óbvio que às vezes são cuidados além do que uma pessoa de Deus possa cumprir, mas é necessário. Que a gente vê muita gente que é assim de Deus, que às vezes tem até o chamado, mas por não atender o critério, não passa. Entendeu? E aí vem essas questões. Mas é necessário para que se evite essas propagações de escândalo, né? Essas atitudes ou condutas escandalosas. E aí, com o zelo no nome do Senhor, prefere-se que atenda o critério da convenção. Aqui vai falar que às vezes esquecemos de algo simples, mas exatamente importante. Vocação é o chamado. Quase sempre abandonamos a ideia ordinária de que há um Deus comunicando-se conosco e convidando-nos a compartilhar os seus sonhos e seus projetos. E aí vem aqui algumas verdades sobre a vocação pastoral, né? A vocação pastoral, algumas verdades. O que é a real vocação pastoral? Aí vai dizer que a vocação pastoral é um chamado, capacitação dada pelo Espírito Santo para cuidar de seres humanos na ótica divina, com um coração solidário. Então perceba que vai ter uma relação do Espírito Santo com o indivíduo. E aí essa relação vai refletir na sua conduta em meio à sociedade, no seu comportamento. E aí vai dizer aqui, ó, que
para cuidar de seres humanos. Entendeu? Olha o objetivo, para cuidar. Se é para cuidar, então é necessário que ele cuide com zelo, com amor, porque o rebanho não é dele. Está na responsabilidade dele, mas não é dele. Outra verdade da vocação pastoral é que ela é recebida de Deus para ser nutrida e praticada intimamente e caminhada com o Criador e com o ser humano. Então perceba que apesar de ser recebida por Deus, mas é necessário ter um relacionamento com Ele. Outra verdade é que a vocação pastoral tem uma história que começa com Deus trino, amor, cuidado e serviço com a sua criação ou a criatura. Outra é a vocação na questão da habilidade sobrenatural de cuidar e não desistir de andar com ovelhas, seres humanos, compaixão, perseverança e esperança. É muito esperado que um pastor ele tenha compaixão, né? É muito comum a gente ver em alguns locais, em algumas igrejas, o pastor ou o dirigente ser, vou usar um termo aqui, os irmãos entenderem, ele ser meio que estilo militar, né? Assim, é pastor, mas o regimento dele com o rebanho é um critério como se fosse um quartel, conduzindo. Eu não queria usar. Estou procurando outro, mas qual vou usar isso aí? Eu não queria usar isso aí. Mas é meio que ditatorial, né? Ele é mais de impor. Impondo e acabou-se. E se rebelar, né? Vai ser punido, vai ser, entendeu? Assim, aquela coisa muito rígida. Sendo que a condução do rebanho não pode ser nesse sentido. Precisa ter compaixão. Porque todo mundo erra. Uma vez já aconteceu, eu estava presente e o pastor disse assim, vai no culto de ceia, e é muito comum, é litúrgico nosso, no culto da ceia, antes de celebrar, perguntar se os irmãos tem alguém que queira se reconciliar, né? Assim, reconciliar com Deus, pedir perdão pelos pecados, pelas falhas cometidas. E aí, na hora que o pastor fez esse convite, não foi ninguém. E aí ele apelou. Ele disse assim, será possível, irmão, que da última ceia para cá, nos últimos 30 dias, você não cometeu nada de errado que entristecesse Deus, nenhum pecado? Aí ele disse, venha, porque com certeza você cometeu. E aí eu fiquei perguntando, né, sozinho, eu fiquei matutando, eu tenho isso, de rapaz, se é para puxar o histórico dos últimos 30 dias para cá. Aí ele disse, venha receber oração. Eu perguntei, quem é que vai orar? Quem é que vai orar? Então, dos últimos 30 dias para cá, para pedir, para se reconciliar aqui, para receber oração. E quem é que vai? Quem é esse, né? Aí pô, as mãos, orar e interceder, porque não escapa um, meu irmão. Não escapa. Aí o pessoal vieram, né? Depois dessa, o pessoal vieram. E ele que orou, né? Ele que orou. Aí, tá bom. Corajoso, né? Então tá bom. Né? É ele. Ele é a pessoa. Né? Então assim, não é desmerecendo, mas é para ver a imposição. Entendeu? Na primeira chamada não veio ninguém, na segunda, pô, veio. Então temos que ter esses cuidados. A condução do rebanho é com compaixão, é entendendo as limitações, as falhas, é entendendo. Nós não estamos como fiscais, nem tampouco como estador, né? Não é nosso, o rebanho não é nosso, está na nossa responsabilidade, mas não é nosso. Eu lembro muito bem quando Deus foi me batizar com o Espírito Santo. Ele disse, ó, eu vou te dar, mas não é teu, é meu. Cuida bem dele, porque eu tenho ciúme dele, mas eu vou te dar, mas não é teu, é meu. E deixou isso muito claro, mas muito claro mesmo. Aí o Senhor, obrigado. Eu nem entendi, mas no outro dia ele me batizou. Quando batizou, aí eu vim entender. Aquilo era isso. Eita Jesus, então, meu Deus do céu, muito obrigado. Entendeu? Aí eu começo a zelar.
E aí teve um tempo da minha vida que um descuido visual, besta, muito besta, no trabalho. E aí, um colega estava no computador, e aí quando ele saiu, eu precisei usar o computador. Quando eu fui usar, o colega estava vendo pornografia. Quando eu desbloqueei, apareceu. Quando eu vi, irmão, foi assim, questão de centésimo de segundos. Muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eu já era batizado com o Espírito Santo, eu era jovem. Aí, solteiro. Aí na hora que apareceu aqui na tela, pum, eu senti uma frieza, pum, como se o Espírito saísse do corpo. Entendeu? Não sei se vocês já sentiram assim, essa frieza, sair. Foi muito, irmão, mas muito rápido assim. Bateu o olho e saiu. Não deu tempo nem pensar. Pensa uma coisa mais rápida que o pensamento. Na hora que eu bateu o olho, aí pronto, aí eu fiquei sem ação, aí pá, desliguei, fui lá pro meu setor. Cheguei no meu setor, aí fiquei sentindo aquilo, né? Senti uma frieza saindo de mim. Aí eu, meu Deus, aí eu fiquei pensando, o que foi aquilo, o que foi? Aí, depois de horas refletindo, pensando em pedir perdão a Deus, aí foi que veio o discernimento, né? Que o Espírito, eu entristeci o Espírito. Entristeci, né? Aí pronto, aí tome eu pedir perdão e me humilhar. Sabe quanto tempo levou para poder eu sentir de novo a graça? 2 meses. 2 meses, amigo, mas foi 2 meses assim, duro. Eu ia para todo tipo de oração, para os cultos, para oração, para consagração, para vigílias, campanha de manhãzinha, campanha de noite, campanha meio-dia, buscando, pedindo a Deus de novo, porque eu ia para os cultos vazio, entrava e saía vazio, a palavra não fazia sentido, nos louvores eu ouvia mais erro do que a palavra, a mensagem, assim, aquela coisa sem sal, estava sem sentido, o culto estava sem sentido. E aí, até que um certo dia eu buscando, até que um certo dia Deus teve misericórdia e me agraciou. Aí eu senti o renovo, o refrigério, a restauração. Aí pronto, depois desse dia eu pude entender assim, eu ter que zelar, assim, é muito delicado. Aí eu comecei a policiar, né? Me policiar mais, começar a pedir a Deus graça para Ele me afastar das coisas que podiam entristecer o Espírito. Não quero entristecer, como disse Paulo, né? Eu não quero entristecer, eu quero alegrar Ele. E aí eu comecei pela misericórdia de Deus. Não é fácil, é tarefa difícil, mas é possível, né? É possível. Então, o pastor ele precisa ter isso em mente, essa sensibilidade, esse contato contínuo e esse discernimento, para ele não impor, ser pesado para a igreja, achar que é um grupo que é dele, que ele que tem que mandar ali em cima, porque ele é o responsável, que ele tem que impor. Não, tem que ser com amor, com compaixão. Nós temos muito que lembrar que Deus, ele traz aquela figura do mordomo, né? Figura do mordomo. E aí o mordomo, ele não é o dono, ele apenas tem a chave. Mas ele é o responsável, mas ele não é o dono. Entendeu? São mordomo. Assim somos nós, na obra do Senhor, na casa do Senhor. E o pastor, principalmente, né? Principalmente. Ele não pode bater nas ovelhas como sendo dele, né? Ele precisa zelar. E aí vem aqui essa questão da vocação. Na vocação, vai falar também que confundida hoje com profissão, como a gente falou, e negócio, confundida com gestão de estruturas eclesiásticas, nutrida com MBAs, isto é lamentável. Infelizmente, hoje em dia, tem pastores de campo, que tem uma hierarquia, por exemplo, vou botar aqui, o pastor, aqui é o presidente, aí ele tem aqui outro pastor, e o pastor vai botar dirigente, e aí ele tem vários, vem para cá, vem para lá, tem vários. Digamos que esse pastor presidente, ele é presidente de 20 congregações, no campo dele, ele é presidente de campo, né? E aí vem aqui, tem outro pastor,
presidente de campo, e esse pastor também tem os seus. E esse pastor, ele tem, digamos que, 30 congregações. O que acontece? Primeiro, esse pastor presidente, eu vou contar 2 cenários, né? No que ele está falando aqui. Primeiro cenário, o pastor presidente tem os seus dirigentes, que aí ele consagrou a pastor. Uns evangelistas, outros presbíteros e tal. E aí, o evangelista ele consagrou pastor, digamos assim. Aliás, o presbítero ele consagrou pastor. Aí tem outro diácono, ele foi e consagrou pastor. Aí eles estão aqui dirigindo. Digamos que um cometeu um escândalo. O que é comum? É comum isso aqui. Deus abençoe, viu? O que é comum? É esse pastor, ao invés de resolver o problema, ele apenas troca. Pega esse e bota para cá. E esse traz para cá. Quando muito, tipo assim, esse pastor ele é mais zeloso, aí o que ele vai fazer? Não vou trocar não, vou tirar ele. Eu tiro ele e boto ele aonde? Aqui comigo, na sede. Entendeu? Esse é o zeloso. Zeloso é isso aqui. Zeloso assim, né? Entre aspas, né? Porque é para resolver o problema. Né? Então, como é que ele resolve? Ele leva para a sede, deixa lá na sede, sentadinho lá. Não é aqui, eu senti isso aqui de falar não. Não vá olhar lá na sede, ver pastores sentados lá, e esse pastor é da onde? Ele era de tal canto, e ele está aqui agora. Aí já vai ficar aquele, já sei do que é. Não é, viu? Não generalize. Existem casos e casos. Casos e casos, exatamente, tá? Possa ser que ele está lá porque já deu o tempo dele de estar na congregação. Possa ser porque ele teve que viajar, voltou e o pastor está esperando a oportunidade para encaixar ele de novo. Entendeu? Pode ser só que o pastor quer que ele esteja lá mesmo. Pode ser só que o pastor está precisando de apoio lá. Olha, estou precisando de gente aqui. Vem para cá, fica aqui comigo. Entendeu? Nem sempre é escândalo, né? Tá certo? Que é para chegar na série e ver aqueles pastores lá. É sentido falar isso aqui e fechar uma parede. Aí, essa é a primeira hipótese, tá? O pastor presidente remaneja. A segunda hipótese, que é o que ele vai falar aqui, que são, não confunda com profissão e negócio, confundida com gestão de estruturas eclesiásticas, nutrida com MBAs, né? Ou seja, uma gestão. Qual é a questão? Segunda, é um pastor presidente conversa com o outro pastor presidente e pergunta, diz assim, um diz assim, rapaz, o campo lá está trabalhoso e tal, não sei o quê, tu não quer assumir lá não? Né? Estou falando heresia? Não. Quer assumir lá? Aí um diz assim, rapaz, depende, né? Não se escandalize, nós estamos em uma disciplina de teologia pastoral, tá? Aí um pergunta para o outro, rende quanto lá? Né? Não é quantos membros, é quanto rende. Rende quanto? Ela fala rende X. Então. Aí um ficou, não, isso aí é a minha congregação que rende. Entendeu? Aí negocia, tá. Chegou um filho de jogo bom, pronto, ok. Eu dou tanto. Tu quer? Quero. Aí ele vai e compra o campo do outro. Entendeu? Compra o campo do outro. Aí faz a transferência no culto. Aí faz o culto de posse ou de transferência. Aí diz, olha, o pastor vai assumir aqui porque eu vou não sei para onde, eu fui chamado não sei para onde. E aí faz essa pergunta. Aí os irmãos, amém, que maravilha e tal, não sei o que, né? Recebe uma boa, transfere, aí o outro passa a ficar lá. Entendeu? Isso quando faz de forma sutil, né? Sem escandalizar ninguém, né? Isso é baixo dos panos. Acontece? Acontece. Todo dia? Não. Mas acontece. Aí, isso aqui é o que ele está dizendo. Quando se torna uma profissão ou negócios. Negócios. Isso acontece só a nível de campo? Não.
acontece a vida de congregação. De repente você tem 20 congregações, mas das 20 tem uma que é lá bem distante, na fronteira, que está para no par. Aí essa fronteira é a fronteira com esse. Uma congregação vem aqui, que é desse, e a outra, e esse aqui tem um bem aqui. Aí o que ele fala, rapaz, assume essa aqui, assume essa, bem pertinho lá de tudo. Né? Aí ele vai e negocia essa passa a ser aqui. Entendeu? Isso é entregue assim de mão beijada, olha, que Deus abençoe. É não. É não. É tratado como negócio. E aí os irmãos que estão dentro, passa normal, recebe na boa, porque os irmãos têm boa fé. Vão ter boa fé. Mas se souberem da situação, não ficam bastidores, né? Os bastidores, exato. Se os irmãos souberem dos bastidores, não ficam mas nenhum mesmo. E aí, meus irmãos, a gente percebe que o pastor ele precisa ter uma vocação. Por quê? Porque numa situação dessa, ele não negocia. Por que ele não negocia? Porque o rebanho não é dele. Entendeu? Ele é o dono do rebanho? Ele é o dono da igreja? Não. Entendeu? Então, isso infelizmente acontece, tá? Acontece embaixo do nosso nariz, né? Como diz assim. Acontece. Então, não venhamos nos entristecer, nós estamos estudando. E não venhamos usar o púlpito para desabafo, como está acontecendo aí, né? Usando o púlpito para desabafo, para lavar roupa suja. Né? Roupa suja se lava em casa, né? Não bota assim, porque aí gera o quê? Escândalo. Gerando escândalo, tem as pessoas que estão fraquinhas na fé, estão chegando e estão fraquinhas. E aí essa, com um escândalo, uma pancada, ela ó, volta e nunca mais ela vem. Porque ela fica ferida. Entendeu? E aí tem também aqueles que estavam pensando em vir, quando escutam dessa, eu vou nada. Aí ó, pula fora. Quando é que volta? Nunca. Entendeu? Hã? Ainda está falando mal. Hein? Quando você vai evangelizar na rua, quero conversar esse negócio de crente, tudo é ladrão, tudo é assim, tudo é no seu peito, tudo é... Entendeu? Aí começa a soltar o que soube. Eu soube disso, ó. Eu me limito, ou nada. Entendeu? Aí fica a resistência da palavra. Já vi situações, já ouvi, né? Situações de que o pastor ele recebe a informação que vai ser transferido. Aí ele, nesse período, ele pega o carro, o transporte vai lá na cidade para saber como é que é. Aí retorna e sim. Não, pastor, não liga para lá. Vou nada. Já vi casos também que o pastor vai transferir. Rapaz, não perguntou nem o local, ele disse, não, ele chamou de Deus. Exato. Tem Quer esse. saber como é que é. Quer saber como é não. E o que tem vocação, exatamente, o que tem vocação, ele pega um local assim crítico que ninguém quer ir, vai, chega lá e Deus abençoa. Né? Deus abençoa, fala um grande campo. O Deus que nós servimos é um Deus que fez um projeto aonde? No deserto. Nem o faraó fez um projeto no deserto, né? Com toda a sua riqueza que Deus fez. Lá no deserto, ele fez florescer, tá certo? Então, aí vem aqui algumas frases sobre a vocação, e aí eu destaquei aqui a frase, que por incrível que pareça, na página 19, é uma frase de um autor desconhecido, que diz, existe um pastor chamado, e o chamado pastor. O primeiro é Deus que chama, o segundo é chamado pelos homens. Né? Existe o pastor chamado e o chamado pastor. O primeiro é Deus que chama e o outro é pelos homens. Isso aqui o autor é desconhecido, né? A frase é tão legal, mas o autor é desconhecido, não tem como a gente confiar. E aí, algumas características sobre a vocação pastoral. Características, chamada divina, 1 Tessalonicenses 5:24. Outra característica, deve ser clara ou convicta para o candidato, 1 Timóteo 1:1, 2:1. Outra característica é que deve ser reconhecida, ou seja, pela igreja local e por outras pessoas, bem como pela própria família. Então, a pessoa que tem a vocação, ela tem algumas características reconhecidas no seu secular.
Ela tem que ser reconhecida pela igreja, a igreja precisa reconhecer isso, e pelas outras pessoas e também pela própria família. É também uma característica da vocação pastoral, ela é particular. Outra coisa, pode ser influenciada por alguém, principalmente por um pastor da sua igreja ou de outra, um amigo. Outra característica, Deus pode mostrar através de certas circunstâncias ou situações, como é o caso de Paulo, Atos 9. Outra característica, a compreensão pode ser imediata ou mediata. Como assim? Imediata é instantaneamente, ou mediata, demorar um tempo. Com o tempo, com o passar do tempo, aí vem essa compreensão da chamada. É aquele que fica pedindo confirmação. Confirma, Jesus. Deus, fechando o cerco, ele pediu confirmação. Confirma, Jesus. Quer falar? Tá. Aí, outra, 3 aspectos importantes podem ser relacionados com a atitude do pregador para com a vocação ministerial. Deve estar convicto desde o começo do êxito feliz do seu ministério, ou seja, uma pessoa, um jovem que é chamado, consagrado que é auxiliar, cooperador, desde esse primeiro chamado, ele já tem essa convicção, já vem feliz com aquilo ali. Ah, mas é só auxiliar, não importa, ele está feliz em estar ali, servir, entendeu? Aí você já começa a ver o perfil já está alinhado, entende? Deve compreender-se do grande privilégio de ser portador de uma mensagem capaz de transformar os ouvintes e o próprio mensageiro, ou seja, a mensagem que ele prega, precisa também arder no seu coração, Deve sentir a grande responsabilidade de pregar a mensagem que traz vida ou morte. E aqui alguns requisitos para a vocação pastoral. Nós vimos características, agora os requisitos. Bem ligeirinho para não cansar os irmãos. Os requisitos: uma verdadeira conversão a Cristo. É necessário ser nascido de novo, ser convertido. Não tem como ser pastor, Tem que ser crente. tem que ser crente, não? Tem que ser como ser pastor, acaba nem é crente. Acontece muito as pessoas falarem isso, acontece. Rapaz, tu tem tudo para ser pastor, acaba nem crente é ainda, mas você já vê o perfil dele, Falta só uma coisinha. Aceitar Jesus. Só o principal. O principal. Um testemunho cristão comprovado. Aí ele traz o texto aqui de Timóteo, 1 Timóteo 3,7. Uma vida consagrada à obra de Deus. Também renúncia pessoal. Tem que renunciar, irmão? E muita, Aqui, ele botou essa ressalva aqui, diz que a gente não vai entrar nesse método, é discutir sobre a questão sobre abandono de emprego, A renúncia aqui, Mas isso aqui foi o método que a gente entrou, o tempo já não nos permite, mas é só dar uma passeada em 2 Timóteo 2,4. Também, irmãos, precisa dos dons naturais de pregar e administrar. Que dons naturais é esse? Aptidão, entendeu? Dom natural. Deve ser apegado à palavra de Deus. Tem que ser amante da palavra? Tem, Não é que um pregador, um pastor, não vai ter o principal, que é pregar a palavra, Tem que ser um amante da palavra. E também deve ser experimentado na sua igreja ou no trabalho do Evangelho. Atos 13, 1 ao 3. Algumas evidências sobre vocação pastoral. Agora nós vamos para as evidências. Vimos as características, vimos requisitos. Esse requisito aqui também enxuto, tá, irmãos? Tem muitos outros aqui também. E vamos ver agora as evidências sobre a vocação. É interesse pela obra do Espírito, ou seja, tem interesse pela obra do Evangelho, perdão. Filipenses 2,20. Também é evidência a experiência de haver levado algumas almas para Cristo, ou seja, ganhador de almas, Esse perfil também faz parte das evidências. É também como evidência a paixão pelos perdidos, ou seja, aquele que tem o amor pela evangelização, vai em busca. É evidência também o apoio de outras pessoas na sua igreja. Também é evidência a atitude de servo, ou seja, precisa ter
comportamento de servo, né? Comportamento de servo. Jesus como exemplo, é a nossa base. Mateus 10, 45. Também a atitude corajosa para ultrapassar as barreiras da oposição da própria parentela. Existem os levantes? Existem. Um levante tem. E aí, 3 fontes para se avaliar ou estudar um verdadeiro caso de vocação divina. A primeira fonte é a Bíblia. A segunda, a experiência pessoal daquele que foi e é chamado, escolhido pelo Espírito Santo. Ou seja, você precisa ter relacionamento com pessoas que têm chamada também. Geralmente quem tem a chamada, ele anda com quem tem chamada, né? Não tem como uma pessoa ter a chamada pastoral ou para ministrar a palavra, pregador, e viver na roda de escarnecedores, né? Não bate, né? Já pensou? Uma pessoa que tem chamado viver na roda de piadinha? Lá no trabalho é o mau exemplo. Na escola ninguém sabe nem que é crente, mas é pregador. Mas tem a chamada para pastor, já pensou? Não bate, né, irmão? Não Mas bate. é, como a irmã estava falando, é umas igrejas Que bom. que tem um conhecido meu que trabalha comigo, mano, pelo amor de Deus. Mas ele já foi, a gente já conversou com ele, até a Edna, ela já veio até pregar aqui, uma vida bonita. Hoje ela já é aposentada, né? Mas não mudou não. Mudou não, né? É porque tem ministérios que o critério para ele consagrar alguém a pastor é a altura do glória a Deus. É a espiritualidade da pessoa. A pessoa, se ele é muito fervoroso, é pronto, esse cara meu pastor, já começa no meio do povo, já pastor para cá, pastor para lá, aí daqui a pouco o pastor consagra ele. Mas às vezes ele é assim, ali na igreja, mas fora não é não, entendeu? Entende? É um mau exemplo. É um mau exemplo lá fora. Lá fora ele não passa nem perto, né? Eu conheci um que ele aqui no nosso campo, ele era muito solicitado, muito mesmo. Eu vou nem mencionar o nome do rapaz que os irmãos conhecem. Aí, ele, casado e tudo, pregador, não um jovem casado, jovem senhor, casado, pregador o campo todinho, e fora, do interior, é chamado. Na pregação, meu amigo, é uma benção. Aí, ele foi lá no escritório. Aí nessa época, eu estava estagiando no escritório, Aí, eu sentadinho aqui no cubículo, de frente para a parede, e a porta aqui do lado. Aí eu escutei aquela pessoa lá na recepção, já falando umas coisas, e nessa conversa chamou um palavrão, lá na recepção, né? Aí isso chamou palavrão com o pessoal da empresa, porque ele queria processar a empresa que ele trabalhava. E aí quando ele foi falar do chefe, foi falar do supervisor, hierarquicamente falando, aquele fulano de tal, esculhambou, né? Aí quando foi falar do supervisor, outro palavrão, aquele não sei o quê. Entendeu? Eu quero aqueles outro, aí de lá para cá. Aí o rapaz, esse cara tá zangado. Eu só pensando, né? Esse cara tá zangado, viu? Aí o doutor que ia atender ele estava aqui atrás de mim, na mesma sala, só que ele aqui me virou para atender e eu de frente para a parede. Aí ele abriu a porta aqui, aí o advogado veio aqui para receber ele. Aí quando veio receber, que falou o nome, não sei o que, ele entrou, que eu olhei, não era o bichão não. Aí eu fiquei com vergonha por ele. Eu falo, meu Deus do céu, misericórdia. Aí eu fiquei assim, né, cabeça baixa aqui, digitando, a fim de conta que eu nem tinha visto ele, né, para diminuir a vergonha dele. Aí o advogado falou, tu deve conhecer ele aí, que ele é daqui também, da mesma igreja. Aí pronto. Aí me apresentou para ele, aí, olha, conheço ele. Fechou assim, né? Olha, eu trabalho aqui. Aí ficou assim, acho que ele veio, né? Ele deve ter escutado, ele viu alguma coisa, porque ele mudou o semblante, ele mudou. Ele estava assim muito eufórico, aí ele já deu uma brandada já. Aí o rapaz, é vergonhoso, irmão, vergonhoso. Ele não é pastor não, mas ele é pregador, muito solicitado, sabe? Muito solicitado. A gente tem que pensar primeiro que tem um maior nos vendo, né? Exato, irmã. Exato, não é nem se tem alguém, ser humano vendo, é que Deus está vendo, está ouvindo tudo. Espírito Santo, o que é que fica? Entendeu? Acho que os anjos que cobram o rosto diante de Deus, cobram o rosto diante deles, eu quero nem ver isso.
Brincando, hein, você? É brincadeira. Vai, pronto, vou encerrar aqui, viu? Só as qualificações que eu falei das evidências, agora é as qualificações, aí encerra. As qualificações exigidas para o exercício da vocação pastoral. Na vida moral ou caráter. É importante, ter qualificação moral? Sim. E grande. Na vida intelectual ou capacidade para ensinar e administrar. É importante também? Sim. E na vida espiritual, principalmente, né? E aí ele vai trazer aqui uma frase do pastor Nemuel Kessler, no seu livro Ética Pastoral, página 25, ele faz a seguinte citação: posso pregar o evangelho poderoso, fundamental e produtivo, mas se a minha vida não estiver cheia do Espírito Santo, se não viver em santidade, a mão de Deus se afastará de mim. O mesmo poderá acontecer com você, cairá e naufragará. Certo? É muito importante nós termos isso em mente, tá? Eu quero finalizar com uma frase, texto bíblico que Paulo mencionou, que eu gosto demais, Gálatas, capítulo 5, o versículo 25. Gálatas 5, 25. Para a gente encerrar. Que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Se vivemos, andemos também no Espírito. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus.